Muito boa noite. O Presidente da República recebeu hoje os cumprimentos do novo ano do movimento da sociedade civil. Foi ocasião para José Mário Vaz voltar a manifestar a sua visão em relação à exploração dos recursos naturais, como ainda chamar a atenção sobre o papel que a sociedade civil deve assumir no processo da reconstrução do país. Sindicatos, líderes religiosos, associações juvenis e das mulheres, grupos informais e interajudas e outras organizações socioprofissionais, todos aqui em torno do movimento da sociedade civil para a democracia de paz e desenvolvimento, chegaram ao presidente José Mário Vaz e a esposa para apresentar os votos de um novo ano melhor e exprimirem os desejos de muita saúde e sucesso no desempenho desta magistratura suprema. Não é só isso, também a ocasião destes são motivações para a troca de opiniões e transmissão da visão sobre a governação política do país. Jorge Gomes, presidente da sociedade civil, aproveitou-se para expressar, em nome do grupo, a vontade de verem transformadas as forças de defesa e segurança, bem como o sistema judiciário, em verdadeiros fatores de paz e de atração de desenvolvimento. Jorge Gomes e o movimento querem que a magistratura de José Mário Vaz intervenha para a realização das eleições autárquicas o mais breve possível, para a observação eleitoral doméstica, como também para a defesa dos direitos humanos e a defesa do meio ambiente. As organizações da sociedade civil manifestam o seu regozijo pelo retorno do país à ordem constitucional e regresso ao conceito de novas autoridades. Espera-se grandes mudanças em termos de boa governação, estabilidade político-institucional, adoção do padrão da cidadania participativa no verdadeiro sentido da palavra, para que possamos implementar um exercício de reconciliação nacional mais abrangente e inclusiva. O desafio agora é maior, porquanto devemos compreender as nossas particularidades e unirmos em torno dos ideais da guiné-ndade, pois só assim, dentre a nossa diversidade e divergências de opiniões, quando debatidos, podemos garantir uma maior confiança entre nós e criar um clima mais propício em que todos nós vamos poder utilizar a mesma linguagem, que é a de desenvolvimento da Guiné-Bissau, para garantirmos o bem-estar dos cidadãos. O presidente José Mário Vaz retribuiu os mesmos desejos e voltou a defender a sua visão sobre uma exploração transparente dos recursos naturais, em que o país esteja preparado mesmo tecnicamente para esta realização, como também transmitiu alguns conselhos ao movimento para assumir o seu papel. A sociedade civil, isenta e imparcial, é o partido de todos os guineenses, porque é nela que todos os revemos enquanto cidadãos. A sociedade civil é o porto de abrigo de todos nós, sobretudo dos mais fracos. A sociedade civil não deve, por isso, descurar o seu papel, devendo estar sempre atenta no acompanhamento da governação do país. A sociedade civil deve estar atenta, estar presente e acompanhar tudo o que se faz no país, porque é a voz dos que não têm voz. Os que estão a dormir devem acordar. Os que se encontram numa zona de conforto, é bom que se levantem. Mais do que nunca, o país precisa de vós neste momento de clarificação de quem é quem nesta sociedade, o que é que se faz e como se faz. É fundamental agir na hora certa, na justa medida e de forma adequada. Deixar entornar a água do copo para depois reagir não é seguramente a melhor atitude. Por exemplo, na construção de infraestruturas, sobretudo estradas, e na exploração da nossa riqueza heliótica. Conhecer os cadernos de encargo na construção de estradas, nomeadamente saber se estão ou não ser respeitados todos os requisitos exigidos no próprio caderno. É inadmissível continuarmos a assistir à construção de estradas que custam muito dinheiro ao país e que, envolvidos meia dúzia de anos, começam a apresentar fendas
e outras anomalias. Olhando ainda para a governação política, José Mário Vaz prometeu usar toda a influência da sua magistratura para que todas as vontades e desejos da sociedade civil sejam realizadas. Hoje, o Presidente da República recebeu os homens da arte, cultura e desportos que lhe foram apresentar os cumprimentos do novo ano. José Mário Vaz prometeu utilizar toda a influência para tirar estes setores da vida nacional da situação em que se encontram. O mundo da arte, cultura e desporto esteve no Salão Nobre da Presidência da República para desejar um bom novo ano a José Mário Vaz e a esposa. Em nome do grupo, José da Cunha, secretário-geral da Secretaria de Estado de Juventude, Cultura e Desportos, os primeiros votos, realçou o papel de todos, anunciou as expectativas do setor e pediu a participação da magistratura do chefe de Estado guineense em prol dos avanços. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, contamos com o vosso apoio. São que temos muito caminho a percorrer, no sentido de podermos tirar o país na situação em que está. Em nome das associações culturais, das associações desportivas, mais uma vez, desejamos a Vossa Excelência e a sua família um bom ano novo, com muito sucesso. O Presidente ouviu e prometeu fazer tudo ao seu alcance para a revalorização da arte, cultura, juventude e desportos da Guiné-Bissau. Enquanto Presidente da República, estou plenamente consciente que os profissionais da arte, cultura, cinema e desporto trabalham em condições difíceis, tais como falta de incentivo à produção musical e artística, carência de infraestruturas apropriadas para a prática do desporto, dificuldades de acesso a uma formação de qualidade. Ciente de todas essas dificuldades, quero reiterar o nosso engajamento enquanto chefe de Estado de tudo fazer, em conjugação de esforços com o Governo para melhorar a situação dos nossos artistas, agentes da cultura, do cinema e desportistas. É nossa convicção de que um investimento sério na arte, na cultura, no cinema e no desporto permitirá a este país a construção de uma base sólida para um futuro melhor. Tudo bravo. Deus se pata ali como colega que pata. Mas Deus pata o centro sugandão. Vamos lá para o Guiné, vai que ele felicidade. Prospero, linha de cabeceira, atenção, jogada, remate, gol! O governo está empenhado em fazer ligações entre o continente e as ilhas, uma iniciativa que reuniu o executivo e os fornecedores. Em análise está o processo de aquisição de 3 navios. As dificuldades de ligação marítima entre o continente e as ilhas poderão ser superadas, estando neste momento aberto o processo de aquisição de novos barcos. E isto vai reduzir potenciais riscos e garantindo segurança de pessoas que viajam pelo mar, sobretudo os que vivem nas ilhas. Razão pela qual o governo decidiu lançar o processo de aquisição de mais 3 navios, sendo esta conferência uma etapa deste processo que se pretende o mais transparente possível. Este fórum constitui uma oportunidade para a troca de informações entre os representantes do governo e os potenciais fornecedores, por forma a permitir a elaboração do caderno de encargos de qualidade e a apresentação de melhores propostas. A insuficiência de navios, sendo viagens feitas, na maioria dos casos, através de pirogas. O secretário de Estado do Plano e Integração Regional ainda se recorda de algumas tragédias. Lembremos o naufrágio do Precisa e Protocolo em 2009, o naufrágio do canoa Quinara 2 ao largo do Porto de Bandi em dezembro de 2012, o naufrágio da canoa em Farim, que ceifou a vida a 6 pessoas no primeiro dia deste ano. Estes tristes acontecimentos são apenas os que foram registrados e noticiados, mas quantos mortos
acontecem nas ilhas sem que efetivamente tenham sido objetos de notícia. Como dizia, esses tristes acontecimentos levaram o governo a tomar várias medidas com vista a promover melhores condições de segurança e conforto no transporte marítimo, tendo que deixamos aqui o firme propósito de combater o sofrimento e isolamento das populações. As regulares ligações entre o continente e as ilhas estarão garantidas às populações insulares, com a aquisição de novos barcos. A Direção-Geral da Prevenção de Saúde realizou hoje uma conferência de imprensa mostrando o ponto de situação da epidemia do ébola no país. A Saúde Pública realizou uma conferência de imprensa para tornar público o ponto de situação da epidemia de vírus de ébola no país. Em nome do Ministério da Saúde Pública, concretamente da Direção-Geral da Prevenção e Promoção de Saúde, venho neste momento situar a todo o país da situação de ébola vigente até hoje, porque, como é sabido, desde março de 2014 o país foi informado pela OMS, Biro Local, da existência de epidemia de ébola na República de Guiné-Conakry. Depois disso, de imediato, o Ministério da Saúde, através de seus parceiros, na época, reuniu-se e decidiu-se a elaboração do seu plano de contingência. Significa que 48 horas depois, do dia 25 de março, a equipa técnica do Ministério da Saúde, em colaboração com seus parceiros, todas as partes intervenientes no processo, fizemos uma sessão de trabalho técnico para elaborar o nosso plano de contingência. Existe formação em cascata, significa do nível central para todas as estruturas de base de saúde e de outras pessoas, por exemplo, dos curandeiros tradicionais, dos agentes de saúde comunitária, porque só o setor de saúde sozinho não pode resolver o problema, então tem que implicar outros setores afins dentro do processo, de modo a permitir com que o trabalho em conjunto surta o efeito desejado. Manjuba afirmou que a Guiné-Bissau é considerada até neste momento um país de risco. Guiné-Bissau era o Mali, mas depois teve caso. Era Guiné-Bissau, Mali, Camarões e Côte d'Ivoire são os países de risco, porque fazem fronteira onde existem já casos declarados. Significa que até hoje nós continuamos a ser país de risco, porque temos fronteira marítima com Guiné-Conakry terrestre, mas para os outros países, Sierra Leone e Libéria continuam, entram as pessoas e saem de via marítima. Ainda segundo Cristóvão, a vigilância é extremamente importante e pediu a colaboração da população. Queremos aproveitar aqui de pedir o bom senso e a colaboração dessas pessoas, de que desde que as fronteiras já foram abertas é preciso que passem, isso não só para em benefício deles próprios, mas também para salvaguardar e prevenir a entrada de um caso suspeito no país sem devidamente ser abordado logo a tempo. Por isso que a vigilância epidemiológica para nós neste momento é de extrema importância, independentemente da componente de sensibilização das populações. Por isso as pessoas têm que passar, as pessoas têm que dar informações corretas devidamente, de forma que possamos, qualquer caso perdido de vista dos países em que haja ébola declarada, possamos ter essa informação em tempo e hora, abordar esse caso, dar devido tratamento técnico. O país tem o conhecimento da epidemia de vírus de ébola na sub-região desde 24 de março de 2014. Por sua vez, o governo elaborou um plano de contingência para a prevenção de vírus de ébola e está neste momento a pensar na possibilidade de implementar a segunda geração do plano. Uma equipa do Centro de Controlo de Doenças CDC visitou esta manhã o Centro de Saúde do bairro da Ajuda. A iniciativa visa acompanhar a evolução dos trabalhos de recolha de dados sobre as doenças de notificação obrigatória, como o caso da cólera, ébola e outras endemias.
inteirada a evolução prática dos trabalhos de coleta e verificação dos dados epidemiológicos das doenças de notificação obrigatória em diferentes centros de saúde do país, uma equipa do Centro de Controlo de Doenças, CDC, em parceria com o Instituto Nacional de Saúde, INASA, visitou o Centro de Saúde de Bairro da Ajuda. A gente está procurando ou está tentando se familiarizar com a forma como os dados se recolhem nos pacientes aqui no distrito, porque o objetivo do nosso trabalho é apoiar o Ministério da Saúde em melhorar o sistema de vigilância. Você sabe que agora estamos com a ameaça do Ebola. Aqui ainda não chegou, mas o sistema de saúde tem que funcionar para poder detectar eles atempadamente. Então, o que a gente está fazendo é trabalhar com com o INASA, Instituto Nacional de Saúde, e apoiando, treinando o pessoal das regiões e dos serviços assistenciais para poder ter um sistema de vigilância epidemiológica melhor, que possa detectar os problemas de saúde atempadamente. Com a duração de 3 semanas, a primeira fase dos trabalhos abrange o setor autônomo do Bissau, Catiu e Bulama, Bijagós. Em momento, não cana fica com mãos cruzadas, então não cana pega só traz de ébola, outras coisas não pode discutir com outro. Então não trata de tudo estas doenças de notificação obrigatória. É como não bem para bem que fichas que eles estão mandando semanalmente para centros para a direção regional e a direção regional está mandando para a INASA. Então, nós estamos aqui fichas que está mandando, que está chegando no mão, gosto de vir para centros de saúde para vir tratar. Não na Jubi, compara. Que ficha que é mandando, com esse que tem na própria fonte, onde que eles estão registrando casos, para no Jubi, se que dados na bati. E a hora que se bati, então, e tem orientações que nós deles também, que não passa civil, e como aqui não passa a tratar dados, como aqui não está fazendo. A verificação dos dados sobre casos ou suspeitas de doenças de declaração obrigatória enquadra-se no âmbito de formação sobre a prevenção e vigilância aos vírus ébola. As mulheres de Farda estão a preparar o Dia da Heroína Guineense. Para o efeito, recebeu uma ajuda das forças da ECOMIB para a comemoração do dia 30 de janeiro. O Ministério da Defesa reconhece a ajuda e diz que para as comemorações, as mulheres que integram as forças da ECOMIB não ficarão de fora. MIB juntaram-se às comemorações e estão no país para garantir a paz e Conto muito com as mulheres, sobretudo as mulheres militares, para que a paz reine na Guiné-Bissau. E isto deve começar por ter bons militares que estão a serviço da paz nos seus países. É preciso que continuem a trabalhar ao serviço da paz, os militares ao serviço das autoridades políticas da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau. Por isso, as mulheres que estão no país para uma missão de caráter humanitário não podiam faltar às celebrações do Dia da Mulher Guineense. É bem juntar nós é ajudando para não ter paz, é ajudando para não comemorar datas comemorativas de não ter só que nós uma luta de Guiné-Bissau e capacir só para a libertação justa de Guiné-Bissau. Não pensa no líder tocando tudo parte de África. Titina Sila e heroína nacional e heroína de África. Não pensa eles. Esse é o donativo que dá nós e bem-vindo para nós e nos ajudar no tio e não can comemorar a nós e a nós que somos mulheres de comer. Titina Sila faleceu no Rio do Farim quando atravessava numa piroga para mais uma missão ao serviço do povo guineense e cabo-verdiano. Em sua memória, várias nacionalidades juntaram-se para as comemorações. E porque são mulheres de farda que precisam estar bem dispostas, a carne não podia faltar ao menu do dia dos festejos. À margem da jornada do Dia da Mulher Guineense, que se assinala no dia 30 de janeiro, a União Democrática das Mulheres organizou uma palestra subordinada ao tema A Equidade Baseada no Gênero. O DEMU, União Democrata das Mulheres da Guiné-Bissau, organizou uma palestra alusiva às comemorações do Dia da Mulher Guineense, que se assinala no próximo dia 30 de janeiro. Para a celebração desta jornada de reflexão da data da morte da heroína Titina Sila,
as mulheres do Partido Libertador propuseram como primeiro tema de debate e análise a equidade de gênero, um assunto que está no centro da atenção do nosso dia a dia, cuja apresentação está a cargo da Filomena Mendes Lopes. Do curso dos trabalhos, foi seguida de perto pela filha da Titina Silá, na pessoa de Eva. Falamos com algumas mulheres veteranas de luta de libertação nacional, de qual é o verdadeiro homenagem que se pode render à heroína Titina Silá. Eis aqui os seus pontos de vista. A nós, como veterano, nova geração, nós estamos sempre juntos. A única coisa que pode dividir, separar-nos, só se morte. Porque na partida o capo de beijo. Nesse sentido, o pega bengala, quando está ao lado de jovens, por eles exemplo. Do conto deles que luta, que alguém faz para conseguir chegar nessa sala ali, para não tocar palma, não gritar, e uma luta grande. 30 de janeiro é mais um ano, em recordação à camarada Titina Silá e a todas as outras mulheres que também morrem na luta de libertação nacional. Mas é uma data que marca camaradas naquela altura, porque um dos datas que perto companheiro, data de assassinato do camarada Cabral e data de morte do camarada Titina Silá. Nós está sempre disponível para manter a história de Titina. O que não fala de Titina, não está falando de Canha Nantungue, não está falando de Teresa Badinka, não está falando de Quinta da Costa. Sobretudo Canha que conselho, porque ele estava na frente. Esse estudo, Teresa com Quinta, não queria, os meninos vão receber. E, bom, história. Que morre ainda na jovens e nunca podia esquecer de Nhawa Kassama, nunca podia esquecer de tantas outras causas que estão junto com nós. É como ainda não dever de facto render-lhes homenagem e fazer para que seu nome esquecido mais na vida. As mulheres da Organização Democrática, o DEMO, entenderam por bem convidar toda a Câmara Feminina Nacional, seja de qualquer outras formações políticas, no sentido de se associarem aos ideais do pensamento político e ideológico de Titina Silá, assim como das outras mulheres que se deram suor e vida para que este país se tornar um Estado soberano e independente. Ainda na jornada, a UDEMO escolheu para o segundo tema papel da mulher no partido político e luta pela sua emancipação dentro da classe, orada por Carmen Pereira. No quadro da comemoração do dia 30 de janeiro como Dia da Mulher Guineense, a antiga combatente da liberdade da pátria, na pessoa de Carmen Pereira, foi escolhida pelo membro da direção superior da UDEMO a fim de orar o tema como papel da mulher no partido político e luta de libertação pela sua emancipação. Uma das outras facetas desta palestra, organizada pelas mulheres da UDEMO, assenta-se no papel da Titina Silá na luta de libertação nacional e a sua contextualização atual. Chega a hora de fazer nós jovens com se passar na Guiné-Bissau, porque tudo tem nessa história. A manga de bias, porque por como coisa direito, porque com essa história. Que a história está permitir para o melhor como que é que o pretende. Por isso mesmo que nós da nossa preocupação de introduzir no ensino alguma coisa sobre o passado é muito bom. É muito bom porque até justamente está dando bagagem mais para aquele aluno ou aquele alguém poder viver na sociedade melhor. Por isso mesmo que nós já como a história que pode vir dado de luta de libertação nacional, tudo terra tem nessa história. Qualquer país tem essa história. Mulheres devem seguir exemplo de Titina Silá. Porque Titina é uma mulher que cada pouco se esforça. Então cumpriu a sua missão na hora e tempo. E nunca, alguém que nunca
faltava cumprir essa missão para qualquer maneira. Aquele aqui exemplo que me dá para mulheres, não só mulheres do sector autônomo, mas mulheres guineenses em geral. Porque agora que nós estamos no historial de Tina Sela, para não ler o direito, não olhar o direito, não deveria seguir esse exemplo. E também, para nós ensinar nossos filhos como é devido lançar como alguém exemplar para copiar exemplo de Tina Sela. Cada vez mulheres tomam consciência política de organizar por si mesmo, participar e só participar desse não voto, mas participar na toda esfera nacional, internacional, para que não fique atrás. Ela melhor homenagem que não pode fazer. Reorganizar mulheres, tomar consciência política, mostrar a capacidade, integração na fileira social, integração na fileira econômica, fileira política. Melhor homenagem econômica, camarada Titina, para ver no Conselho de Direito, não vive aquele vários anos juntos, na frente desse, não trabalha que ele não se vê, cada camarada que não perde, que camarada Titina Sela. Hoje, mais do que nunca, a nova geração precisa de um aprofundamento da história, da nossa identidade político, cultural e social, por forma de interpretar sem reservas o verdadeiro estado do nosso mosaico étnico e cultural. Os fiéis católicos da paróquia Nossa Senhora de Candelária celebraram ontem uma santa missa em memória do falecido bispo Dom Setímio Artur Ferazeta. O ato visa, de igual modo, pedir a Deus que a beatificação de Setímio seja uma realidade. Passaram 16 anos após o falecimento do primeiro bispo de Bissau, o missionário italiano que se fez da pátria de Cabral a sua pátria, ao serviço de Deus, destacando-se como bom pastor do povo guineense. Aquela imagem que correu o mundo quando atravessava a Bolanha de Inhaca, de batina branca, metendo os pés na lama. E quando em janeiro de 99 se estava em negociações de paz, que acabaram por não resultar, morre inesperadamente Dom Setímio. Foi um choque violento para toda a Guiné-Bissau. Aquele que o povo amava e com quem se identificava na procura da paz, deixava-nos no momento em que mais precisava. Homem de paz e de diálogo, a figura de Setímio é recordada pelos guineenses, sobretudo pelo papel que desempenhou durante o conflito político-militar de 1998, tentando chamar à mesa das negociações os protagonistas da guerra. A nível de Guiné-Bissau, e faz um trabalho que nunca mais nunca poderia esquecer. E procura a unidade de todos os guineenses, mas e procura a unidade na verdade. Daí que fica célebre na Guiné-Bissau aquilo que foi também se lema, que se palavra que cuide para si lema de episcopado, a verdade vos libertará. Na verdade, na Guiné, aquilo que Dom Setímio fala, só verdade que na libertana, porque verdade acima de tudo e tá bem que carga de amor. Quem que tem amor e que opta para a verdade. Contra a guerra começa. Estava lá na terra, mas tormentando a gente para bem para a Guiné, para ver ele pastor de seu rebanho, que é o povo de Guiné-Bissau. Deus está dando sinais. Papa bem dia 27 de janeiro, mas também foi dia 27 de janeiro que o bispo morreu. Pensa como tem coisas que está coincidindo, que está marcando tanto demais. E ele fica numa mensagem: a verdade vos libertará. Pensa como é que não faltando na Guiné. E falta de conta a verdade. Conta a verdade no momento oportuno, no momento certo. Conta a verdade no espírito de tirar aquilo alguém que está longe da verdade para te ir para a verdade.
A Ministra da Mulher, Família e Coesão Social promoveu hoje uma palestra no quadro da comemoração do dia 30 de janeiro. A palestra decorre no auditório da Universidade Lusófona de Guiné, sob o lema Saúde Reprodutiva Paternal e Maternal Responsável, orado por Alfredo Alves. Empenhadas na luta pela emancipação e a conquista dos seus direitos, recordando o papel desempenhado durante o processo de independência nacional. A problemática da emancipação política, econômica e social da mulher guinense não deve ser vista como uma simples questão de rivalidade posicional entre o homem e a mulher. Constitui uma meta à reflexão confinada ao novo desafio panorâmico que se coloca ao mundo, vertida na necessidade imperiosa de se compreender que, ao invés de provar que as mulheres somam o grupo maioritário e mais vulnerável da nossa sociedade, precisa-se convencer de que elas são uma parte insubstituível de todo e capaz. Cientes dos direitos que reclamam, defendem que não querem que seja de forma gratuita, mas sim com base na igualdade de oportunidade, no mérito e na competência. Ser mulher guinense significa ser tolerante, ser responsável, ser trabalhador e ser tudo na vida, porque nós diferenças para de educação de base que nós temos, a nós próprios mulheres que têm educar não filhos machos com não filhos fêmeas de maneira diferente, que ela também tem esse reflexo na vida adulta. Na vida adulta, na tudo vertente, porque agora com menino macho, com menino fêmea, educado de maneira diferente no sentido de menino fêmea ser submissa, menino macho ser líder na vida adulta, na qualquer que seja relacionamento, tanto na política, tanto na vida profissional, tanto na vida matrimonial, mulher está ficar no segundo plano. E para a educação de base que não está recebendo aqui aspecto, é como a mulher está ficar no segundo plano. As mulheres reclamam que estão preparadas em continuar a estar ao lado dos homens, como já fizeram no passado, com as contribuições das heroínas que hoje são recordadas no dia 30 de janeiro. A Rede Nacional das Associações Juvenis comemora hoje o seu 15º aniversário. A cerimônia, cujo lema é RENAS, 15 anos ao serviço da juventude, visão e retrospectiva atual e desafios, foi feita em homenagem ao Emílio Silva Monteiro, ex-secretário-geral da rede. O 15º aniversário da fundação, a RENAS rendeu homenagem ao Emílio Silva Monteiro, falecido a 4 de janeiro do ano em curso. RENAS, 15 anos ao serviço da juventude, uma visão retrospectiva, atual e desafios é o lema escolhido. Falando dos 15 anos da existência da RENAS, foram anos de dificuldades, foram anos de conquistas, mas também, por cima de tudo, foram anos de aprendizagens e de muita experiência. A RENAS deve trabalhar afincadamente para que a juventude possa ser sã, para que a juventude possa ser, na verdade, a camada ativa no processo de desenvolvimento do país, a camada que possa, na verdade, assumir o destino do nosso país. Durante a cerimónia, assistiu-se à animação musical, recitação da poesia, seguido de entrega de certificados de reconhecimento a algumas figuras que marcaram a rede. Eu acho que é uma coisa extremamente importante que a mim pensa como e deve servir de exemplo para o país. De facto, a nós não gostamos de engabar alguém mora aqui morrer. Mesmo quando tem problema de alguém, bota também de mora aqui morrer, bota com se engabar. Aquilo não características próprias. Pensa como a RENAS não contribui para marcar virar de página na nova maneira de ser, na nova modo de viver. A Rede Nacional das Associações Juvenis, RENAS, foi criada em 2000 por meio de uma reflexão feita pela juventude após o conflito militar de 1998. Durante a cerimônia do 15º aniversário da Rede Nacional das Associações Juvenis, a RENAS alertou os jovens para terem respeito pela igualdade do gênero.
Eu exorto neste 15º aniversário da RENAGE que é um momento de reflexão para todos quantos estão ligados a este projeto, a este importante projeto. É um momento de reflexão para nós vermos, olharmos um pouco para trás, o que é que foi feito, como foi feito, o que é que falta ainda fazer e como é que vamos prosseguir juntos nesta caminhada. Lamentavelmente, como em quase todas as situações, quando nós vemos a televisão, quando nós ouvimos a rádio, quando nós participamos em eventos como esses, contamos pelos dedos das nossas mãos a participação das meninas e das mulheres. Quando não estão 10 meninas aqui nesta sala, penso, assim fazendo uma conta muito por alto. E isso deve constituir uma preocupação de todas as organizações. Em qualquer ato, a RENAGE não pode menosprezar a participação das meninas. Porque eu penso que o discurso já está praticamente desgastado, esgotado, sobre a importância da participação feminina, mas é preciso nós interiorizarmos realmente, deixar de ser apenas discurso e colocarmos isso na prática. E desenvolver estratégias que permitam realmente dar essa evidência da importância e do incontornável que é a participação feminina. Caso contrário, não vamos poder atingir os objetivos. Portanto, eu exorto nesta ocasião para que em cada cerimónia, em cada atividade que a RENAGE vai desenvolver, que previamente se assegure e estabeleça mecanismos para garantir e não dizer que não, nós convidamos, mas elas ficaram a lavar roupa, ficaram a trançar o cabelo e não sei o quê. Notícia do desporto nacional. A equipa das Forças de Defesa derrotou a sua congênere da Ecomib na abertura do torneio por 2 bolas sem resposta. O evento insere-se no quadro das comemorações do dia 30 de janeiro, Dia da Mulher Guineense. A formação das Forças de Defesa entrou a marcar logo aos 4 primeiros minutos do jogo por intermédio da Muna. Aos 15 minutos da partida, a avançada Neuza Jeju dilatou a vantagem da sua equipa, colocando assim os atletas do Ecomib numa situação complicada. Na segunda parte do jogo, a formação do Ecomib beneficiou de um penalti, mas a guarda-redes Neuza não permitiu que a bola entrasse na sua baliza. Depois do jogo, as partes em desafio conformarem-se com os resultados da partida. A nossa derrota tem a ver com a falta de treino, como podem ver. Fizemos apenas um treino para este jogo. Portanto, podemos dizer que a equipa adversária é a melhor. E além de mais, tem uma boa guarda-redes. Todo fair play não tem boa equipa. É por isso que manda não conseguir a vitória. Mas a mim estava a vitória de nosso para bem fazer com caos. Não consegui. A maioria de camaradas são de Burkina Faso e Ghana e Nigéria e tudo. No ato de abertura, a presidente do Comitê das Mulheres de Defesa, Muminatou Sane, apelou às partes integrantes do torneio a comportarem-se com base no civismo e fair play. Entretanto, a Força da Guarda Nacional bateu também o seu similar da TGB por 2 bolas sem resposta. Guarda Nacional foram apontados por intermédio de Cati aos 13 minutos da primeira parte e Helena aos 10 minutos da segunda metade do jogo. Inconformados com os golos sofridos, a turma da TGB tentou reagir em algumas jogadas de contra-ataque, mas sem grande sucesso. No final da partida, a capitã da formação de Guarda Nacional falou do segredo de vitória da sua equipa. Segredo de vitória na equipa e comunicação que não fazemos, não passa a bola, não fazemos tabela, não comunica outro. Aquilo aqui motivo que depois não ganha, não é bem decisivo para ganhar. Graças a Deus não conseguimos a vitória. Não reconheci a derrota,
A falha de nossa parte, não atacar, não fazer no máximo, mas infelizmente nunca teve sorte para marcar golo. Mas não jogar direito. Nossa equipa está forte, não frente eles, até as últimas horas. Infelizmente não perde. A formação das Forças de Defesa e da Guarda Nacional foram as que garantiram o apuramento para a fase final do torneio alusivo a 30 de janeiro. A derrota da TGB a fechar o telejornal de hoje. Para si que nos acompanhou, tenha uma ótima noite e até amanhã, se Deus quiser.